Pessoal, tudo bem? Márcio aqui da Império. Pessoal, vamos direto ao ponto. Vamos a mais uma dica gramatical. Recentemente eu levantei uma pesquisa e eu achei assim bem interessante, principalmente quando fazemos o comparativo, né, com a língua portuguesa, né? Olha que interessante. Observaremos uma frase e faremos depois um comparativo, não é? A frase é esta aqui: If I had known. If I had known. Veja bem, recentemente eu descobri que esta frase com essa estrutura, ela representa dois tempos verbais no comparativo com a língua portuguesa. É muito interessante. Esta frase, if I had known, ela representa dois tipos. Mas, na verdade, ela assim, ela representa dois tempos verbais, no comparativo com a língua portuguesa. Ela representa pretérito imperfeito do subjuntivo e pretérito mais que perfeito do subjuntivo. Olha que interessante. Se pararmos e observarmos, if I had known como pretérito do subjuntivo, ou seja, pretérito imperfeito do subjuntivo, podemos traduzir se eu soubesse. If I had known, se eu soubesse. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Agora, if I had known, se traduzirmos ao pé da letra, vamos encontrar isso aqui. Se eu tivesse sabido. Se eu tivesse sabido. Isso mesmo que você ouviu. Se eu tivesse sabido. Isso é pretérito mais que perfeito do subjuntivo. Agora, Márcio, como que você chegou a esta conclusão? Porque veja bem, if I had, se eu tivesse, porque ao falarmos I had, eu tive, eu tinha. If I had, se eu tivesse. If I had known, known é o particípio passado do verbo to know, sabido. O particípio passado do verbo saber em português é sabido. Aí é que entra uma questão bem delicada. If I had known, se eu soubesse, se eu tivesse tomado ciência. A maneira como você vai traduzir depende muito da questão de contexto. Porque, olha só, uma frase equivale a dois tempos verbais em português. Portanto, olha que interessante, ó. If I had known, I would do. Se eu soubesse, eu faria. If I had known, I would have done. Se eu tivesse sabido, eu teria feito. Olha só. É aquela história, né? Puxa, Márcio, complicado, não é? Veja bem, depende do ponto de vista, não é mesmo? Complicado, eu diria, seria Deus pecar, não é? Isso seria complicado. Convencer Deus a pecar é humanamente impossível, não é mesmo? Portanto, olha só que interessante. E aí, se pararmos e observarmos um pouco mais, não é? Quando falamos
I knew. I knew. Você pode traduzir, ou seja, I knew equivale a dois tempos verbais em português. Pretérito perfeito e imperfeito. Perfeito, eu soube. Imperfeito, eu sabia. Então, if altera o tempo verbal no comparativo com a língua portuguesa. Porque se você diz if I knew, se eu soubesse. Agora, existe também a opção if I had known, que corresponde também ao pretérito imperfeito do subjuntivo. Porque a estrutura gramatical, ela, como é que eu posso explicar? Tem as suas variações, não é? Portanto, nós temos que entender assim: português é português, inglês é inglês. Mas, para que tenhamos condição de falarmos corretamente a língua inglesa, precisamos conhecer a estrutura gramatical da língua portuguesa, que é o que dá a base, né? Que é o que dá a base para que tenhamos condição de falar, escrever, entender, ouvir, não é mesmo? Portanto, essa recente pesquisa aqui levantada, não é? Ela mostra claramente, não é? A complexidade, não é? Não somente da língua portuguesa, como também da língua inglesa. Mas isso não quer dizer que seja impossível, não é? Basta que tenhamos assim uma visão diferente do que é estudar gramática, porque a gramática ela não pode ser uma obrigação, não é? Você precisa ter ciência da sua importância, não é? E do que, ou seja, e o que ela significa, não é? Por essa razão eu defendo muito a tese, não é? Dessa questão do estudo gramatical, porque todo mundo, na verdade, no fundo, quer falar, não é? Mas para que você possa falar corretamente, você precisa conhecer a estrutura gramatical. Portanto, essa frase hoje aqui analisada, não é? If I had known, não é? Se eu tivesse sabido ou se eu soubesse, tudo vai depender de contexto, tá? Porque essa estrutura if I had known, ela corresponde a dois tempos verbais no comparativo com a língua portuguesa. E aí, dependendo do contexto, a sua concordância se dá, não é, com o futuro de pretérito ou com o futuro de pretérito composto, não é? Eu faria ou eu teria feito, não é? Aí tudo depende de contexto, não é? Portanto, olha aí, uma dica realmente muito importante, tá? Eu espero realmente tê-lo ajudado. Chamo-me Márcio Antunes, aqui da Império Com Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.